como você se tornou tão profissional? Onde é e como você começou? Bom, vou dar uma resumida como é que foi a minha história. Eu tenho outros vídeos que eu conto mais um pouco das minhas histórias. Frequentemente eu faço alguns eventos gratuitos de imersão, que eu apresento um pouco mais da minha história de maneira um pouco mais completa. Mas, bom, eu comecei a aprender robótica por volta dos meus 11 anos, isso em 2012. Eu estava no 6º ano, se eu não estiver enganado. E aí no 6º ano, a minha escola começou com um projeto extracurricular de robótica. E a partir dali eu comecei a aprender um pouco mais de robótica. Eu comecei a gostar muito mais de programação do que construção, mas aprendi um pouco de construção. E aí, passando um pouco mais, fui aprendendo de construção e programação nessas aulas, dando um pulo para o 9º ano. No 9º ano eu comecei a participar de competições de robótica. E felizmente minha equipe tinha muitos bons mentores em termos técnicos que me ajudaram muito a aprender sobre construção e programação. E foram muito parceiros de uma certa forma, porque a gente aprendia de uma maneira em conjunta. Por exemplo, quando eu decidi aprender mais sobre o giroscópio, toda a equipe apoiou a ideia do giroscópio, a gente colocou o giroscópio na programação, no robô. Nenhum de nós ficou com receio ou medo de utilizar, numa época que praticamente nenhuma equipe utilizava de maneira assim constante nas competições. Isso foi em 2016, que, se não me engano, 2016 foi a primeira vez que eu utilizei o giroscópio numa competição de robótica. E aí a gente aprendia de maneira conjunta. O que me ajudou muito a aprender sobre essas áreas foi a experiência. Tentar vivenciar o máximo de competições possíveis. Então, a equipe que eu participei, a gente participava de muito torneio. A gente participava de TBR, FLL, participava de competição de sumô, participava de competição de seguidor de linha. Eram muitas competições. Teve anos que a gente tinha uma competição a cada um mês. Então eram praticamente 12 competições ali, ininterruptas, de um em um mês a gente viajava e competia. Então felizmente eu tive muitas oportunidades de aprender, porque a verdade é que a gente aprende muito mais na base do acerto e erro. Então você aplicando alguma coisa, vendo como é que funciona, vendo se dá errado, vendo se dá certo. Coisas, por exemplo, que eu apliquei no TBR, eu consegui testar, ver se funciona ou não, para depois aplicar na FLL e vice-versa. As coisas que eu testei na FLL, eu pude ver se funcionava, eu colocava no TBR e por assim vai. Então foi assim que normalmente eu comecei, aprendendo através de aulas de robótica, depois participando de competições e, por fim, eu comecei a dar aulas de robótica, ensinar outros alunos a aprender robótica. Ainda quando eu era aluno, eu comecei a ajudar a professora de robótica nas aulas. E aí, de uma maneira natural, eu acabei virando um professor de robótica. E estamos aí até hoje ensinando construção, ensinando programação, ensinando robótica em escolas. E aí, em 2020, eu decidi entrar na internet e expandir isso e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que possam aprender robótica através dos meus vídeos, através dos meus cursos e dos meus conteúdos. Então foi assim que eu comecei, foi assim que eu me tornei de uma certa forma tão profissional.